Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos lá, mais uma aula de anatomia humana aí. Bom, a gente já falou sobre o sistema cardiovascular, vamos agora voltar só para o sistema circulatório. Como eu falei com vocês, né? O coração é uma bomba que tem a função de transportar o nosso sangue. E nesse caso vai ser transportado aí nutrientes, gases, como oxigênio e gás carbônico, restos metabólicos e nosso sistema imune. Bom, na outra aula eu também falei sobre isso, mas vale a pena ressaltar, né, que didaticamente a gente usa a cor vermelha para representar o sangue arterial e a cor azul para representar o sangue venoso, tá joia? Tudo que sai do coração sai por uma artéria, tudo que chega ao coração chega por uma veia. E neste caso aqui, o lado esquerdo é o que está empurrando o sangue para fora, que é um sangue oxigenado, um sangue rico em nutrientes. Então ele pega todo esse sangue e distribui, olha só, para o corpo todo. Depois que ocorre a troca gasosa, o metabolismo e tal, o sangue volta ao coração, volta por esses vasos em azul, até chegar no lado direito do coração, que leva o sangue para o pulmão, que ocorre a troca gasosa, volta para o lado esquerdo e assim por diante. Bom, a estrutura dos vasos. Os vasos vão ser compostos por 3 camadas. A túnica externa, chamada de tecido conjuntivo, e nessa túnica encontramos pequenos filetes nervosos e vasculares, que são destinados à inervação e à irrigação dos vasos. Também chamada de túnica adventícia, tá? Túnica média é camada intermediária composta por fibras musculares lisas e pequena quantidade de tecido conjuntivo elástico, encontrado na maioria das artérias do organismo. E a túnica íntima chamada de endotélio. Olha o termo aqui, ó, endo, né, dentro. Bom, então quando você olhar uma estrutura, isso daqui é uma artéria, né, que vai ter uma capacidade muscular e elasticidade muito maior do que a veia, tá joia? E isso daqui é uma veia. Poxa, professor, mas como é que você vai saber se é uma artéria ou uma veia? Primeiro, só nas veias onde eu tenho válvula dentro dela. Artéria não. Tá? Vamos ver isso aí com mais calma. Então eu tenho a íntima, a média e a adventícia, ou túnica externa. Aqui um exemplo melhorzinho, ó, onde eu tenho a túnica íntima, né? A túnica média e a túnica externa. Íntima, média e adventícia. Tanto da artéria quanto da veia. Tá bom? Bom, as artérias são mais espessas, né? Porque eu tenho uma camada aí de músculo bem maior do que a outra. E a veia mais delgada. No caso de uma artéria, aqui eu tenho ó, a túnica íntima, túnica média e a túnica adventícia, ou túnica externa. E essa parede da túnica média é o que comporta a pressão do sangue, né, que vai empurrando o sangue dentro da artéria. No caso das veias, algumas vezes, principalmente no membro inferior, elas vão apresentar válvulas, tá? São mais desenvolvidos os membros inferiores e impedem um acúmulo de sangue ou fluxo retrógrado. Ele ajuda a manter o fluxo sanguíneo. Então, você imagina fosse aqui um cano só, um tubo só, sem válvula nenhuma. A pressão seria nesse tubo todo. Mas se eu coloco uma válvula aqui, ó, eu tenho pressão só aqui. Se eu coloco outra válvula aqui, eu tenho a pressão só nesse pedaço. Eu diminuo, né, o que dificulta o aparecimento aí de varizes. Claro, quando isso dá problema e a parede dilata, né, vai ter varizes da mesma forma. Ah, e uma coisa importante, eu não sei se eu falei isso na outra aula, eu acho que não, né? Quando a gente fala aqui, ó, por exemplo, né, você já deve ter ouvido falar isso, a pessoa tem um aneurisma, né, e uma pessoa tem uma varize. Joia? Qual que é a diferença? Os dois é uma dilatação. Então aqui numa artéria, ela vai ter isso, ó, dilatou. Numa veia, ela vai ter isso, ó, dilatou também. Ué, quando falar aneurisma, isso aqui ocorre em uma artéria. Tá joia? Aneurisma ocorre em uma artéria. Varizes, isso ocorre em uma veia. Todos os dois é o termo utilizado para dilatação. Tranquilo? Mas quando falar em aneurisma, eu estou falando de uma dilatação em uma artéria. Quando falar em varizes, estou falando de uma dilatação em uma veia. Tranquilo? Bom, o sistema funciona da seguinte forma. Quando sai do coração, né, o sangue daqui sai do coração, vou até trocar de cor aqui,
que é um sangue arterial, ele sai por um vaso deste tamanho. Beleza? Um vaso, né, bem grande até. Quando chega em outras estruturas, essa artéria, ela não pode ficar desse tamanho, ela tem que se dividir. Igual o exemplo que eu dei na aula passada, né, do nosso sistema de água da cidade. Ele sai por um tubo grande, chega até a cidade, divide em tubos menores para ir para os bairros, divide em tubos menores para ir para as casas. Das casas você tem um sistema de esgoto, que vem num tubo pequeno, que vai se juntar a vários esgotos da sua rua, vários esgotos do seu bairro, até chegar na adutora de novo. Então, quando eu olho aqui, você tem que pensar o seguinte: o sangue que sai do coração sai por uma artéria grande. Então, para ele chegar nas outras estruturas, nos órgãos, ele vai precisar o quê? De diminuir o tamanho dele. Então, agora ele vai ficar com este tamanho, ao invés desse. Tá joia? Então, aqui eu tenho uma artéria. Joia? E aqui eu tenho já uma arteríola. Beleza? E quando chega nesse ponto aqui, que ele vai se conectar às células, eles vão formar em vasos microscópicos, chamados de capilares. Lembra cabelo, né? Capilares arteriais. Então ele foi do maior para o menor. Ele fez isso, ó. Do maior para o menor. Chegou na célula, mas para sair da célula, ele vai sair por uma veia, né? E se sair de uma veia, ele começa o quê? Com vasos. Deixa eu até trocar a cor aqui para ficar na cor certinha. Ele vai começar com vasos microscópicos também. Então, agora eu vou fazer ao contrário. Então agora ele começa com vasos capilares, né, que são os capilares venosos. Depois desses capilares, ele vai aqui se unir em vasos um pouco maiores, são chamados de vênulas, tá joia? Até formar uma estrutura maior, que vai receber ele todo, ó, que é chamado de veia. Então, se você prestar atenção na circulação, ela sai do coração, né, por uma estrutura grande, um vaso grande, que vai formar vasos menores até formar vasos microscópicos. É como se você olhasse uma árvore, né, de cabeça para baixo, do tronco ao galho mais fininho. No caso aqui, voltando, é como se você olhasse uma árvore de cabeça para cima, do tronco da parte menor, vai voltar, né? E agora para o sentido ao tronco, onde ele vai encontrar vasos um pouco maiores até encontrar o vaso maior. Esse é o fluxo, tá joia? Então eu tenho as artérias aqui, ó, a estrutura dela, né, íntima, média e adventícia. Eu tenho já uma artéria menor, chamada de arteríola, mas aqui a composição vai ser a mesma. E chegando aqui nos capilares venosos, tá joia? Tem uma arteríola, né, que vai ter a comunicação, e os capilares venosos, os capilares arteriais, perdão. Artéria, arteríola, capilar arterial. Troca gasosa entre as células. Vou aqui, capilares venosos. Dos capilares venosos chega uma vênula, e numa vênula chega uma veia. Esse é o processo que se segue. Bom, a aorta é o vaso que sai do coração e ela é responsável por levar sangue para todo o nosso corpo, tá joia? E basicamente isso que a gente chama de cajado aórtico, né? Cajado, lembra aqui do pastor, né? Cajado aórtico. E isso aqui é a aorta. Esse aqui é o músculo diafragma, o músculo que vai dividir a aorta torácica da aorta abdominal. Nessa parte aqui, ó, ela pode ser dividida da seguinte forma, ó. Deixa eu trocar a cor aqui. Ela vai ser dividida em aorta ascendente, lembrando que o sangue sai nesse sentido, né? Até lá embaixo, ó. Esse é o fluxo do sangue. Então aqui, aorta ascendente,
esse aqui é o arco aórtico, essa aqui, ó, é a aorta descendente, e esse aqui é a aorta torácica, porque ela está acima do abdômen. Nessa região aqui, ó, abaixo dele, eu tenho o que a gente chama agora de aorta abdominal. Então, essa é a divisão da aorta. Bom, as artérias que vão se formar aí no arco aórtico, né? Como ele colocou aqui na curva da aorta. Se você olhar aqui em cima, né? Ela vai apresentar para vocês 3 vasos aqui, ó. Uma aqui e uma aqui, que saem dela, tá joia? O primeiro ramo que surge dela é a que a gente chama de artéria tronco-braquiocefálica. O segundo é a artéria carótida comum esquerda. E o terceiro é a artéria subclávia esquerda. Esses são os ramos. Esse é o arco aórtico. O primeiro que surge, porque o sangue está fazendo este sentido, ó, é a artéria tronco-braquiocefálica. Essa é a artéria carótida comum esquerda. E essa é a subclávia esquerda. Bom, por que isso aqui chama artéria tronco-braquiocefálica? Tá aqui, ó. Braquiocefálica. Porque, como sendo um tronco, ela vai gerar mais galhos. E se gerar mais galhos, um vai formar para o braço, bráquio, e a outra para o encéfalo, cefálica. Bom, e a estrutura funciona da seguinte forma, né? Elas se articulam da seguinte forma. O primeiro vaso que você vai ver aqui, ó, é esse. Esse aqui é a artéria, o tronco braquiocefálico. O segundo, carótida comum esquerda, tá indo para a cabeça, ó. Esse aqui, artéria subclávia esquerda. Subclávia passa embaixo da clavícula, tá joia? Depois aqui na artéria tronco-braquiocefálica, né, eu vou ter aqui a artéria subclávia esquerda, porque eu preciso de nutrir do outro lado. E vai formar também a carótida comum direita, porque agora eu vou ter as duas, ó. Eu já tinha uma aqui que sai direto, mas essa aqui vai formar as duas. Quando chega nesta região aqui, elas vão se dividir. Essa região onde ela se divide é chamada de bulbo carotídeo, tá joia? E aqui eu tenho a artéria carótida interna, né? Voltada mais para dentro, e a artéria carótida externa, né? Interna que vai nutrir as estruturas do encéfalo dentro do crânio, e a externa que vai nutrir parte da face. Essas duas aqui, ó, são chamadas de artérias vertebrais, vertebral direita, vertebral esquerda. Essas artérias vão vir aqui e vão se juntar assim, ó, para formar uma outra artéria, chamada de artéria basilar, que a gente ainda vai ver ela ainda. E essa artéria basilar vai ajudar a nutrir o encéfalo. Então, aqui numa visão lateral, ó, eu tenho a carótida comum direita, ela se dividiu na região do bulbo carotídeo, carótida externa e carótida, ó, interna. Bom, polígono de Willis. O polígono de Willis se resume ao complexo de artéria que vai nutrir as estruturas que estão dentro do crânio, nosso encéfalo, e todas as estruturas que estão lá, né? E elas são formadas por quem? O polígono de Willis é formado pela artéria carótida interna direita, carótida interna esquerda e a artéria basilar. Essas 3 artérias vão formar essa estrutura, ó, que eu vou passar por cima aqui agora. Quer dizer, eu vou tentar passar por cima, né? A coordenação é horrível. Beleza. Chamada de polígono de Willis. Essa estrutura poligonal é a estrutura que vai manter, que vai nutrir todo o encéfalo. Tá já? A responsabilidade dele é essa. E o interessante dela, que ela foi retirada, né, é que se houver uma obstrução, por exemplo, aqui, né, que o sangue não vai chegar para a estrutura de cá, esse sangue daqui, ó, vem e nutre aqui, esse sangue vem e nutre aqui. Ah, mas e se obstruir, por exemplo, aqui? O sangue não vai passar por aqui, sim, mas ele vai passar por aqui, vai passar por aqui, pela comunicante anterior, e vai chegar até aqui, onde eu preciso. Tá joia? Então ele fica na base do crânio
e é o complexo de artéria que tem a função de nutrir todo o nosso encéfalo. As artérias do membro superior. Quando eu falei com vocês que a artéria tronco braquicefálica se forma aqui, ela está indo para o encéfalo e indo para o braço. Então, na parte do braço, eu tenho artéria tronco braquicefálica, artéria subclávia, que passa por baixo da clavícula, tá joia? Eu tenho a artéria axilar, que passa aqui no sovaco, né, na axila, artéria braquial, no braço, artéria radial e artéria ulnar, né, tomando como referência aí o osso, o arco superficial palmar e o arco profundo. Eu tenho um arco, uma estrutura que faz aqui, ó. E as artérias digitais. Então tá aqui, ó. Eu tenho a artéria subclávia aqui, artéria axilar, artéria braquial, artéria radial, artéria ulnar e os arcos palmares. Bom, na porção abdominal, na região do abdômen, a gente vai ter a aorta abdominal, onde a primeira artéria na face anterior que eu tenho dela, esses caras aqui chamaram de tronco celíaco. O tronco, né, como o próprio diz, é um tronco que vai gerar galhos menores. Então, você espera, quando fala em estrutura de tronco, que vai ter mais coisas. E realmente tem. O tronco celíaco, né, que recebe essa nomenclatura por estar no intestino, essa estrutura, né, do intestino em forma de C, ele vai gerar uma artéria que vai nutrir o estômago, chamada de artéria gástrica. Vai gerar uma artéria esplênica, que é a artéria para o baço. E a artéria hepática, que é a artéria para o fígado. Tá joia? Então, essas são as artérias que vão se gerar, né, aí no tronco celíaco. No tronco celíaco, quando ele gera a hepática comum, delas vão surgir hepática próprica, gástrica direita e gastroduodenal. Logo abaixo dela, a gente tem a artéria mesentérica superior. Antes da mesentérica superior, não está aqui, mas eu vou falar, chamada tem a artéria gonodal, a artéria das gônadas, que se for menino vai ser a artéria testicular e se for menina, a artéria ovárica. Depois eu tenho a mesentérica inferior e as artérias renais. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o tronco celíaco, tá joia? Que eu falei com vocês. Essa é a mesentérica superior. Vitor, como é que eu vou saber qual que é a aorta? Porque ela está em vermelho, sangue arterial. Essa é a veia cava, sangue azul. Mesentérica superior. Essas aqui são as artérias gonodais, ó, ováricas. Essa é a mesentérica inferior e essa aqui é a renal, ó. Renal esquerda e a artéria renal direita. Bom, da mesentérica superior, ela vai formar uma estrutura que vai nutrir o intestino grosso, tá? Dessa estrutura, ela vai formar da artéria mesentérica superior, que vai sair aqui, ó. Ela vai formar as artérias ileocólica, cólica direita, cólica média, arcada de Riolan, mesentérica superior, mesentérica inferior aqui, ó, que vai dar continuidade ao trabalho da mesentérica superior. Artéria cólica esquerda, cólica que vem de cólon, tá? Então, as artérias mesentéricas vão nutrir parte do intestino. Das artérias dos membros inferiores. Bom, membro inferior é você lembrar, né, da região. Quando chega na aorta abdominal, ela vai se dividir, tá joia? E vai formar duas artérias que vão estar na altura do ilíaco ou do ilho, né, do quadril. Então, ele vai formar a artéria ilíaca comum, ilíaca interna e ilíaca externa. Na ilíaca externa vai dar continuidade com a femoral, que vai estar na região da coxa. Poplítea. Poplítea porque ela passa atrás dos joelhos, é o nome da região atrás dos joelhos, chamada de região poplítea. Se ela passa ali atrás, artéria poplítea. Tibial anterior está à frente da tíbia, tibial posterior atrás da tíbia e artéria fibular que está do lado da fíbula. A dorsal do pé, né, que passa em cima do pé, o antigo peito do pé, né? E a plantar lateral e medial, na planta do pé, na sola do pé. Então tá aqui, ó. Olhando de frente, eu tenho a artéria ilíaca, externa, artéria femoral, ele vai lá para trás, ó. Artéria poplítea. Vem para frente, né, ó, para trás da tíbia. Artéria tibial posterior. Artéria tibial anterior. E aqui do lado da fíbula, artéria fibular. No dorso do pé, artéria dorsal. E na planta do pé,
plantar média e plantar lateral. Bom, o sistema venoso. O sistema venoso é o sistema de coleta do nosso sangue, tá joia? E todo o nosso sangue vai desembocar no átrio direito, tá aqui, ó, veia cava superior, veia cava inferior. Bom, da mesma forma que as coronárias irrigam o coração, o seio coronário é o principal veia do coração. Ele recebe quase todo o sangue venoso do miocárdio e fica situado no sulco coronário, essa região aqui onde passam as estruturas. Bom, o sangue que vem do corpo, ele vem da seguinte forma, nessa parte aqui, né? Eu tenho a veia jugular interna, pescoço, tá joia? E tem aqui a veia cava superior. Eu tenho a veia que vem lá do braço direito, veia subclávia direita, tá? Veia subclávia esquerda, que vão se unindo, fazendo um vaso cada vez maior, que está vindo aqui, ó, até formar o tronco braquicefálico venoso esquerdo e até formar aqui, ó, a união da jugular com a veia subclávia, esse pedaço só aqui, o tronco braquicefálico venoso direito. Os dois troncos braquicefálicos, tanto venoso quanto esquerdo, vai se unir e vai formar a veia cava superior. Essa parte aqui, ó. Bom, então toda a estrutura que veio desembocada aqui, ó, que vem trazendo tanto da cabeça, pescoço e membro superior, vai chegar na veia cava superior. Assim como toda a parte da estrutura abaixo, vai chegar na veia cava inferior. Bom, aqui uma visão, né, para a gente poder ter a noção da veia cava superior, e aqui a veia cava superior e veia cava inferior. Bom, veias da cabeça. Aí nós temos a jugular interna, a jugular externa e a vertebral. Aí na região, né, do pescoço. Bom, então todo o sangue é drenado da cabeça, a gente vai ver esses seios aí um por um, né, vão vir pela veia jugular interna e jugular externa. Na base do crânio, eu também vou ter um sistema de seios, né, claro, para poder drenar todo o sangue que o polígono de Willis nutriu. Então eu tenho aqui, ó, essa dilatação aqui é chamada de seio cavernoso, esse cara aqui é chamado de seio reto, esse aqui é o transverso e esse é o seio sigmoide. Tudo isso descendo da cabeça, do encéfalo, voltando, né, para o nosso coração. Quando eu olho uma imagem sagital, eu tenho essa veia aqui, ó, que é chamada de veia sagital superior. Tá joia? Seio sagital superior. E logo abaixo dela, em cima do corpo caloso aqui, eu tenho o seio sagital inferior. Seio reto, né? Aqui a veia de Galeno, seio sigmoide, seio transverso. Tudo isso está se unindo, pegando o sangue todo para jogar onde? Na nossa jugular interna. Então está aqui toda a estrutura de coleta do sangue. Ó. Você está vendo que aqui ele começa a ficar maior, mais largo. Né? Vem aqui no seio occipital, até chegar onde? Nas jugulares. Pronto. O seu sangue chega pelo polígono e sai por essas estruturas. Outra coisa que é interessante a gente mencionar é a veia porta, né? A veia que vai pegar os nutrientes que vão vir do intestino para poder levar até o fígado. Ó. Essa é a veia porta. E aqui a estrutura mostrando para vocês. Ó. Essa é a veia cava superior, o músculo diafragma, separando o tórax do abdômen, tá joia? E aqui as estruturas venosas aqui embaixo. Bom, veia dos membros superiores. Superficiais, nós temos a cefálica, basílica e mediana, tá joia? E as profundas, aí sim, vai ser o mesmo esquema das artérias. Só que em vez de eu falar artéria radial, ó, artéria braquial, artéria radial, artéria ulnar, eu vou falar artéria ulnar, artéria braquial, artéria ulnar, artéria radial e artéria braquial. Vou falar só voltando, tá joia? Que é isso daqui, ó, olha que legal. Se eu fosse falar em artéria, eu veria isso, artéria subclávia, artéria braquial, artéria radial, artéria ulnar, artéria palmar, né, do arco palmar superficial, profundo e tal. Como eu estou falando de veia, eu tenho que falar o contrário. Então eu tenho o arco venoso palmar superficial, o arco venoso palmar profundo, a veia radial, veia ulnar, veia braquial, tá joia? Que geralmente vem em questão de duas também. A veia subclávia, a veia axilar e a veia subclávia. No caso das veias superficiais, eu vou ter aqui a basílica, que fica mais medial, né? E a cefálica, que é a que eu vejo, ó.
mais anterior. Tá joia? E aqui eu tenho a mediana e a cubital. Essa cubital é aquela que vocês vão colher sangue e o profissional lá prefere dar um furinho nela. Então tá aqui, ó. A veia cefálica, veia basílica, que é a veia cubital, joia? Veia cefálica e veia basílica. Bom, veia dos membros inferiores. Aí acho que todo mundo conhece aí, né? A veia safena magna e a safena parva. Isso na coxa, tá? Na perna, tibial anterior, tibial posterior, poplita, a mesma coisa das artérias, só que ao contrário, tá? A nomenclatura é a mesma. Então vocês vão ver aquela imagem que vocês viram antes, agora vocês vão ver ao contrário. O arco dorsal, tá joia? Plantar lateral, plantar medial, volta pela veia tibial anterior, veia tibial posterior, veia fibular, veia poplítea, veia femoral, veia ilíaca interna, direita, esquerda e assim por diante. Bom, como eu falei com vocês, as veias têm uma característica de ter válvulas dentro dela para facilitar, né, o nosso movimento e impedir que elas deem problema e ocorram varizes. Só que esse pode gerar algum problema no futuro. A gente não tem como, né? A ideia é boa, alguns funcionam, outros não. Se essa válvula começa a dar problema, é onde começa a ocorrer, por exemplo, isso daqui, ó, as varizes. Tranquilo? Joia? Bom, espero ter ajudado vocês. Um grande abraço, beijo no coração, fique com Deus. Até mais.